E aí, Mari? E aí, senhor, tudo bem? Beleza? Tudo jóia, e você? Beleza, tranquilo. Que bom, hein? E aí, tudo tranquilo hoje? O dia aí o dia tá um pouco calmo hoje, eu vi que o dia tá assim, uma calmaria nesse dia. Você não É, percebeu? Tá. pra mim não foi tão calmo, né? Não? Acho que pro Brasil também não. É que eu estava meditando, fazendo meditação e saí dela agora, nem percebi o que aconteceu. Ah, melhor pra você, viu? Continue assim, continue calmo. Ai, que legal. Que bom, Mari, que você vai dar um pouco do seu tempo para a gente falar um pouco sobre isso, sobre o tema. Queria que você se apresentasse aí para a gente deixar gravado aqui, registrado. Quem é Certo. você? O que é que você faz? Depois Bom, a gente... meu nome é Mariana, né? Eu faço história, sou graduanda em história, em bacharel e licenciatura na USP. Trabalho com uma escola em Moema, trabalho com o terceiro ano, terceiro colegial, Uhum. e acho que é isso. Essa é a minha profissão, né? Sou estudante, mas também atuo na área de ensino e um pouco de pesquisa também. Legal. Você faz parte de um grupo de pesquisa lá na universidade, não é? Eu passo o grupo, na verdade, não é um grupo de pesquisa só, é um grupo de pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente trabalha tanto com pesquisa e desenvolvimento de conteúdos, mas principalmente Uhum. com extensão. Então, como que a gente leva a universidade para fora da universidade? Legal. Esse é o enfoque do nosso grupo, né? E também sou editora numa revista de graduação que chama Humanidades em Diálogo. E aí participa o pessoal da sociologia jurídica, o pessoal da filosofia, das ciências sociais e da história. Então, basicamente, são as atividades que eu estou na faculdade. Bacana, hein? Bastante atividades, hein? Às vezes eu fico um pouco louca, mas tá tudo bem. Que legal, que legal. Então, Mari, hoje a gente quer falar um pouco sobre talvez essa relação entre pandemias ou crises humanitárias na história e talvez você trazer para a gente aí os reflexos desses acontecimentos em alguns períodos da história que você escolheu aí, que você achou mais interessante. E também eu acho uma questão que todo mundo quer saber, né? O pós-pandemia, né? O que aconteceu nesses eventos históricos, pós esses eventos, como é que a sociedade reagiu, mudou, melhorou, enfim, evoluiu, involuiu. E aí, por isso que eu achei um bom o tema que você sugeriu, que é quando o passado invade o presente. Primeira coisa, fala um pouco da importância de a gente olhar para a história, para a gente poder fazer uma leitura melhor do nosso presente. Certo. Eu pessoalmente acho que a história tem uma função social, né? Então ela tem uma função dentro da sociedade que muitas vezes é relegada a um segundo plano. Então, quando a gente pensa em funções que a história pode exercer, a gente, né, dividindo, assim, simplificando um pouco, a gente pensa em 3 tipos de função. Então, no primeiro nível, no primeiro passo, a gente olha para a história para tentar buscar esperança, para tentar buscar consolo, para tentar buscar informações, mas de uma forma mais utilitária. Então, eu faço uso da história, eu faço uso do estudo da história para obter alguma coisa. Seja informação, seja esperança, principalmente quando a gente fala nesses contextos de crise, seja consolo, enfim, eu acho que essa é uma primeira entrada no estudo da história. Uma segunda entrada, que é um passo mais adiante, é quando a gente olha para a história e aí começa a função social dessa área, né, das humanidades, quando a gente olha para a história para entender quem a gente é, enquanto sociedade, enquanto país, se a gente falar principalmente aí da época moderna contemporânea. Então, esse segundo passo da história é justamente quando a gente busca a identidade em coisas que o homem fez.
E aí tem uma frase de um historiador que eu gosto bastante, que é o Robin Collingwood, que ele fala que o valor da história consiste em sua faculdade de nos ensinar o que o homem fez e, nesse sentido, o que o homem é. Então, o que o homem é no presente, não pensando individualmente, né, mas pensando em um coletivo, em um social, é aquilo que ele fez no passado. E isso é um segundo passo de entrada nos estudos da história. Um terceiro, e aí já é um pouco mais fora da casinha, é quando a gente estuda o passado para reinterpretar, ressignificar, reaprender o próprio passado. Então, quando a gente pensa em história, a gente sabe que existe aquela linha de pensamento que é muito válida e muito comum de o presente, quer dizer, o passado altera o presente. Então, coisas que aconteceram no passado podem servir de linha mestre ou pode servir de orientação para as coisas que estão acontecendo no presente. E esse é um pensamento super válido. Mas também existe o pensamento de que as coisas que estão no presente alteram a ordem das coisas que estiveram no passado. Isso é uma entrada bastante interessante no campo da história. É quando a gente tenta olhar para o passado e ver o que mudou do próprio passado a partir das questões do presente. Então, eu dou um exemplo sobre isso, que é, por exemplo, quando a gente pensa em educação de história para ensino médio e tudo mais, fazia muito tempo que a gente não falava em gripe espanhola. Não fazia sentido falar sobre gripe espanhola, não fazia sentido falar sobre a peste negra, sabe? Não fazia sentido. A peste negra a gente até fala um pouco mais, pensando aí em termos de medieval, mas a verdade é que era um assunto esquecido. Só que a partir de uma crise, a partir de uma situação no presente, a gente passa a olhar para o passado para buscar resposta, para entender em que pé que a gente está, para entender o que está acontecendo, para entender o que a gente pode fazer, como que a gente pode mudar. Então, enfim, acho que respondendo a tua pergunta, eu penso nessas 3 funções da história, né? Nos dá consolo, nos dá esperança e informação, fazer com que a gente saiba a nossa identidade e ressignificar o passado a partir do momento que a gente olha para ele de forma diferente. Pensando nesse momento que a gente vive, olhando para trás e fazendo essa ponte que você diz, né, ressignificando talvez a história, olhando para a história, ela pode nos ajudar aí, de alguma maneira, a compreender esse evento que nós estamos enfrentando aqui, a pandemia, porque você falou, né, peste negra, gripe espanhola, tiveram outros eventos assim catastróficos que de alguma maneira causou eventos na sociedade, né, desencadeou processos. E como é que isso pode nos ajudar nesse momento? Avaliar isso. A gente não gosta muito de olhar o passado, né? Não. A gente, na verdade, gosta bastante de olhar para o passado para legitimar as nossas ações do presente, né? Mas isso é um ponto. Acho que respondendo um pouco a sua pergunta, Jafé, é legal a gente encarar esses processos históricos como processos de continuidade e de rupturas. Ou seja, quando alguma coisa acontece, essa coisa pode alterar a ordem dos fatos de modo a romper com alguma estrutura da sociedade, mas ela também pode não afetar de forma muito grandiosa e a gente ter uma continuidade de fatos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gripe espanhola chega no Brasil, a gente tem uma constituição de poder, uma constituição política diferente da que a gente tem hoje. Então, a gente já é uma república, já tem um poder central, já temos um presidente, no caso Venceslau Braz, no caso da gripe espanhola, mas a gente não tem uma forma de ação coordenada entre os estados. Por quê? Basicamente, a gente tinha uma política dos governadores que dizia que um poder local podia continuar exercendo a sua influência sobre as pessoas daquela região, sem interferências do governo federal, desde que o poder local apoiasse o governo federal. Então, esse era um pacto político estabelecido à época.
O que isso tem de consequência? Tem que quando a gripe espanhola chega no Brasil, a gente não tem um Ministério da Saúde, a gente não tem uma ação coordenada, a gente não tem uma ação política coordenada. Cada estado lida com a gripe espanhola da forma que pode. Isso é século XX, tá falando, Mário? Gripe espanhola é século XX. Século XX, isso. A espanhola acontece de 1918 a 1920. Ela começa logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ela começa durante a Primeira Guerra Mundial e se estende. E então a gente tem essa estrutura de poder que é diferente da que a gente tem hoje. E essa questão de, não temos uma ação coordenada. Naquela época, a gente não tinha um Ministério da Saúde. Em 1920, pronto, depois da crise da gripe espanhola, a gente tem um Ministério da Saúde. Então, esse é um processo de rompimento de uma estrutura. A gente rompeu um processo de não ter algo coordenado, de não ter uma política satisfatória na questão de saúde pública, para termos um ministério dedicado a isso. Mas a gente tem processo de continuidade, ou seja, processos que continuam igual. Então, muitos discursos, muitas representações que aconteciam durante a gripe espanhola e que acontecem até hoje, mesmo com o avanço da ciência, mesmo com toda o caminhar da humanidade, né? Eu acho engraçado porque quando a gente pensa em história, em passado e presente, nessas relações, a gente pensa em evolução, né? A gente tem esse termo muito cravado na nossa cabeça, né? Como se fosse lógico pensar que a sociedade ou que a humanidade evolui ou progride de alguma forma. Mas o fato é que isso não é uma relação tão, enfim, que a gente possa fazer de uma maneira tão fácil, né? Então, às vezes a gente não evolui, às vezes a gente anda para trás, às vezes a gente retrocede, e esse também é um processo bem normal na história. Essa coisa quando você fala, havia muitos discursos, eram discursos políticos, eram promessas, eram discursos vazios, eram o quê? Por exemplo, eu acho algumas coisas que são muito interessantes, né, que a gente percebe que elas se repetem. Fake news sempre existiu, isso é um fato, sempre esteve por aí. Mas uma fake news que rolava na época e que rola hoje de uma maneira diferente é em relação aos causadores da doença. Então, lembrando, né, como eu falei, que a gripe espanhola acontece no contexto do final da Primeira Guerra, e tem toda uma disputa em relação dos países da Tríplice Entente contra a Tríplice, contra os aliados e tudo mais. E começa a surgir no Brasil, principalmente, um discurso muito forte de que a gripe espanhola tinha sido uma doença criada pelos alemães. E os alemães tinham criado essa doença para ganhar a guerra, tinham criado essa doença para ter uma posição de sucesso perante o mundo. Isso foi amplamente divulgado no mundo e divulgado principalmente no Brasil, em meios oficiais de comunicação, em revistas e jornais. E era um discurso que existia naquela época e que continua hoje, né? Não com forma dos alemães, mas com forma dos chineses. E a gente vê o quanto de paralelo tem entre a necessidade da população, em um momento de crise, assumir um culpado ou eleger um bode expiatório para aquilo que está acontecendo, porque ela simplesmente não consegue entender que aquela é uma crise natural de se ter, que aquilo é uma crise que qualquer lugar, em qualquer tempo, pode ter, né? E aí você acaba colocando a culpa em um agente externo. No caso da gripe espanhola, os alemães. No caso do coronavírus hoje, os chineses. No caso da peste negra, e aí a gente tem que fazer um meia-culpa, porque foi muito papel da igreja, os judeus. E os judeus são extremamente culpabilizados no contexto da peste negra, simplesmente porque a gente precisa de um bode expiatório, né? Então, acho que esse é um discurso que se mantém. Eu estava vendo um historiador falar que nós buscamos respostas subjetivas, né? E objetivamente, por exemplo, a peste negra, quem era o causador? Eram os ratos? Não sei. Eram os carrapatos? Eram os ratos?
Na verdade eram as pulgas dos As ratos, pulgas só dos que ratos. hoje até tem discrepâncias com relação a isso, porque falam que na verdade eram os piolhos, então fica aí. Então, objetivamente, né, essa dificuldade de ter um discurso subjetivo e objetivo. Que assim, o subjetivo são as crenças populares, isso culpabilizar o grupo X ou Y, e objetivamente talvez seja o caminho da ciência. Será que a gente, na história, sempre teve medo do caminho da ciência? Por que será isso? Eu, eu acho que a gente tem um pouco de medo da ciência, sim. Também porque a gente precisa entender, ou pelo menos analisar até onde a ciência chega, né? Então, poxa, a gente tem várias universidades no Brasil, mas será que o conhecimento científico das universidades alcança a população? E a população como um todo, com todas as suas diferenças de região, de classe social, será que essa divulgação científica é efetiva? Eu acho que esse é um ponto. Para além disso, sim, acho que a gente tem uma dificuldade extrema em lidar com aquilo que é objetivo. Não entendo muito por quê, porque eu acho que aquilo que é objetivo é muito mais fácil de ser acessado do que uma culpa externa, do que uma culpa muito abstrata. Mas eu concordo, acho que a gente tem uma dificuldade em lidar com fatores objetivos, sim. Acho que, pensando em termos de igreja, a gente carrega um pouco dessa herança, né? De ser como se a gente estivesse lutando com a ciência, como se fosse uma batalha, como se fosse uma guerra entre nós, cristãos, que acreditamos em Deus, e simplesmente as pessoas que pesquisam, né? Então, acho que no nosso contexto cristão isso ainda é mais acentuado. Acho que eu sempre enxerguei assim, a relação da igreja como um pouco disso, assim, né? A gente está lutando contra os cientistas porque eles são todos ateus e não acreditam em forças misteriosas, enquanto a gente acredita aqui na criação. Então, acho que tem esses dois caminhos aí. Mas historicamente a fé e a ciência foram sempre contraditórias ou opositoras? Não, não, basicamente não. A gente tem um período da história, principalmente ali quando a gente começa o Renascimento, que isso começa a ficar um pouco mais segregado, muito por visão da igreja mesmo. Mas não, a fé e a ciência por muito tempo, mesmo na Idade Média, né, quando a gente pensa ali na escolástica, em toda a filosofia que era exercida dentro dos quadros da igreja, a ciência e a fé caminhavam juntas. Né? Acho que foi mais para a época moderna que isso começou a caminhar por lados distintos. Pois é. Dependendo do momento histórico também, parece que isso fica mais acirrado, né? Agora, talvez isso Sim. seja uma tentativa de controlar a narrativa, né? Então, manter o argumento, talvez o discurso subjetivo, quem tiver o poder do discurso, da narrativa, tem a solução para o problema. Então, talvez essa briga, né? Então, assim, eu sei mais se foi aquele grupo lá que semeou isso, então eu tenho o controle da situação, né? Agora, tem uma outra coisa também, Mari, que eu não sei como é que você vê isso na história, mas, por exemplo, uma situação como essa de pandemia, ou como aconteceu na história, que morreu muita gente também, traz algumas coisas à nossa memória. Por exemplo, nós vivemos em sociedade. E parece que isso é tão claro, mas assim, e nós compartilhamos quase tudo. Então, por exemplo, a gente, há um pouco tempo atrás, todo mundo elogiava o fato de nós vivermos num mundo globalizado, um mundo sem fronteiras, um mundo aberto. Isso é muito bom, porque eu estou aqui, mas posso estar em qualquer lugar do mundo, fisicamente ou digitalmente. Tá, mas quando a situação de um vírus se dá num outro lado do mundo, vai chegar até nós. Isso mostra que talvez... Parece-me que, lendo algumas coisas, alguns artigos, parece-me que isso aconteceu na história também, né? Então, tanto que o pessoal se isolava e não aceitava esse fato. Acho mais o fato de grandes
pandemias mostrou que nós vivemos num mundo de sociedade e compartilhamos tudo. Nós compartilhamos tudo? Olha, acho que em tudo em termos materiais a gente compartilha, né? Então, de fato, a gente hoje vive uma pandemia que é muito reflexo de uma sociedade globalizada, que é reflexo de uma sociedade tecnocrata, e que enxerga no avanço científico realmente uma evolução imensa. Mas o fato é que, para além do material, o que a gente compartilha de subjetivo, né? O que a gente compartilha de cuidado, de pacto social uns com os outros. Então, acho que é sempre em momentos de pandemia, nesses momentos de crise, a gente começa a pensar mais sobre o próximo. E isso não necessariamente é um pensamento bom, porque às vezes eu posso pensar no próximo justamente como um elemento de transmissão ou um elemento do meu sofrimento, mas o fato é que eu me lembro que o próximo existe, coisa que muitas vezes fica fora da nossa mente durante muito tempo. Eu acho bastante divertido, assim, quando a gente olha, por exemplo, para a gripe espanhola, que é o que eu mais estudo, eu gosto mais da história contemporânea, né? E quando ela chega no Brasil, a gente tem um discurso nacionalista muito grande por parte da camada média e da elite, de que o progresso do Brasil era necessariamente vinculado ao saneamento básico. Então, a gente tinha que levar o saneamento básico para a área rural, para a área urbana pobre, porque era muito importante a gente cuidar do saneamento. E aí, na base do discurso deles, que parece super nobre, porque, nossa, eles querem que as pessoas tenham saneamento básico, né? Tava aquela coisa de, se não tiver o saneamento básico, os pobres vão passar as doenças para a gente. Então, é melhor que tenha saneamento básico, porque aí a gente evita que as doenças cheguem até nós, ricos e incríveis. Então, tem também esse lance, né? A gente redescobre o outro, mas muitas vezes a gente redescobre o outro numa situação meio negativa, né? A gente olha para o outro como o meu problema. O outro não é minha solução, mas o outro é meu problema. O transmissor do vírus. Exato. Mas é óbvio que também a gente pode olhar para o outro com ares de, a gente tem um pacto social, a gente precisa praticar isso, a gente precisa praticar o cuidado. Então, muito dessas campanhas ou dessas ações que a gente tem visto no Corona, de vizinhos mais jovens que entregam os bilhetes para os vizinhos mais velhos, falando, olha, se você precisar de ajuda, precisar de comprar alguma coisa no mercado, pode falar comigo que eu vou. Então, nessas pequenas ações pontuais, que na verdade não são tão pontuais assim, porque se tornam um componente, né? Então, acho que antes do coronavírus era muito difícil a gente lembrar que tem vizinho. Agora a gente se lembra, né? Parece que primeiro tem um movimento de medo, né, do outro, o outro é o transmissor, pode ser o outro chinês, pode ser o outro americano, mas o problema é que o outro é o transmissor, o problema, mas depois tem esse redescobrimento do outro como um lugar também de cuidado. Você vê que, por exemplo, no caso da gripe espanhola, teve alguma ação ou desenvolveu-se alguma coisa que foi marcante nesse sentido? Como sociedade, ou como aprendizado social? A gente sempre teve as ações dos profissionais de saúde, né, que eu sempre olho como grandes exemplos, assim, dentro da história, o quanto que eles realmente estão na linha de frente não só pelo ofício da profissão, mas também por convicção pessoal. Então, a gente tem várias dessas ações. Mas uma coisa que eu acho interessante na gripe espanhola é a quantidade de igrejas que cederam os templos para que elas fossem hospitais de campanha. Então a gente tem, por exemplo, eu acho que foi a Presbiteriana de Curitiba que faz isso. Ela cede o templo dela, né, no meio da gripe espanhola, estava uma crise muito grande em Curitiba, e ela cede justamente o templo para que ele fosse um ponto de cuidado, um ponto de abrigo ali para as instituições sanitárias e de saúde.
para poderem cuidar de outras, né? Então, eu acho que esses momentos de pandemia ou de epidemia na história também são momentos de oportunidade, né? De a gente desenvolver cuidado, não só como igreja, mas como sociedade. Então, essas coisas me lembram. Eu acho que o Mackenzie também, aqui em São Paulo, foi um ponto de meio que de hospital, assim, na gripe espanhola. Então, a gente tem várias dessas localidades que abrem os seus espaços, né? Isso é um movimento muito curioso, porque o normal são os espaços se fecharem. Então, em tempos de quarentena, em tempos de reclusão social, isolamento social, o normal é que os espaços se fechem, né? E é interessante a gente ver instituições que vão contra essa atitude normal e justamente abrem os seus espaços para poder ceder ajuda, para poder ceder abrigo, cuidado e oportunidade mesmo. Eu conversei ontem com o André Massal, que é um amigão nosso que está em Portugal, né, trabalhando com a Serve the City, que é servindo a cidade, né? E ele disse que lá, como aconteceu aqui no Brasil, em princípio, todos os trabalhos foram proibidos, eles são muito rigorosos, estão lá muito rigorosos em Portugal, tem uma população idosa muito grande, vulnerável, e ele disse que agora eles abriram alguns espaços lá e está justamente fazendo isso, né? Que é cuidando dos vulneráveis da cidade através da Serve the City. É interessante isso, mas você viu, por exemplo, em outros momentos históricos de pandemia, algum tipo de ação que você destacaria da igreja? Você falou de Curitiba, aqui em São Paulo o caso do Mackenzie, mas em algum outro período? Por exemplo, eu sei que um período aqui, eu anotei, foi na Peste Negra, no século XIV, o Papa era o Papa Clemente VI, o cara muito bonzinho, cara gente boa. E aí ele pegou e foi recluso para sua casa de campo e tal. De lá ele fez algumas intervenções, proibições. Eu não sei se a igreja seguiu o mesmo passo dele, mas em algum outro período da história você destacaria a ação da igreja frente a essas tragédias humanas aí? Olha, eu destacaria muito o papel da igreja durante a Praga Antonina, né? A Praga Antonina, ela acontece no Império Romano, aí acho que na segunda metade do século I depois de Cristo. E é muito interessante porque a gente tem várias fontes históricas e vários relatos de pessoas que olham para a ação da igreja e veem um procedimento um tanto quanto diferente. Então, vem um procedimento de sacrifício, um procedimento de ajuda ao próximo, ainda que isso fosse na contramão de tudo que as pessoas estavam fazendo. Então, ali no começo do século, nessa Praga Antonina, então, os cristãos, eles vão cuidar de pessoas doentes, eles vão alimentar, eles levam alimento, levam cuidado, tentam ali fazer algum procedimento curativo, né, ou de pelo menos procedimento paliativo diante do sofrimento. E isso é fonte de grande testemunho, e depois desse período da praga a gente tem um crescimento muito grande de cristãos dentro do Império Romano, principalmente ali no segundo século. E várias fontes destacam isso, esse procedimento cristão que era tão diferente daquilo que eles tinham encontrado. Com o passar do tempo, e aí eu tenho uma teoria muito própria, de que eu acho que quanto mais longe de Cristo, mais coisas erradas e mais caminhos errados a gente toma, e não só quanto mais longe no conceito abstrato, mas acho que quanto mais longe temporalmente também, porque, por exemplo, chega a peste negra no século XIV, e por mais que alguns grupos de cristãos, importante lembrar que a reforma protestante ainda não tinha acontecido, né? Então, quando a gente fala em cristão, ali no século XIV, a gente está se referindo a principalmente católicos, mas a gente tem alguns grupos ali de monges, de frades que prestam ajuda, que prestam socorro. Eu estava lendo até um artigo sobre uma igreja no interior da Inglaterra que está sendo escavada aí tem um tempo, e eles descobriram que essa igreja teve um papel fundamental na comunidade rural, porque eles dignificavam a morte.
né? E quando a gente pega esses períodos de pandemia no mundo, é muito comum que a morte deixe de ser algo ritualístico e pontual, que é super importante para o senso de comunidade, então é um rito de passagem, né? E tem toda ali um simbolismo por trás, e ela passa a ser um evento generalizado. Um evento generalizado e generalizante, ou seja, a gente não tem nenhum controle sobre isso, ele não nos ensina nada, a não ser sobre a fragilidade da vida, mas eu não tenho um processo ritualístico, não tenho um processo simbólico sobre a morte. E essa igreja, então, no interior da Inglaterra, tem uma importância interessante nesse processo, porque embora eles estivessem fazendo funerais com um grande número de pessoas, dado a incidência da peste negra, ainda assim eles faziam isso com dignidade, né? E aí os arqueólogos conseguem perceber isso pela posição em que os corpos são colocados, as formas com que eles são embaladas e tudo mais. E também esses arqueólogos descobrem que a taxa de letalidade entre os sacerdotes, entre os padres daquela igreja, era altíssima. Então a gente tem uma rotatividade de padre ali que é impressionante para o período se comparado com outros. Então a gente tem essa importância da igreja, de alguns grupos eclesiásticos dentro desses quadros da peste negra, mas a gente tem também grupos cristãos que falam em nome de Deus, mas que fazem coisas extremamente absurdas. Então, um exemplo muito, muito forte disso é a perseguição aos judeus que acontecem durante a peste negra. E aí a gente tem um evento, por exemplo, na cidade de Estrasburgo, acho que foi em 1349, que praticamente 2.000 judeus são mortos, queimados, porque os cristãos acreditavam que era eles que estavam envenenando as águas para que a peste negra chegasse aos cristãos. E, na verdade, a peste negra era um grande plano de um rei islâmico para acabar com o cristianismo, e aí os judeus eram meio que a mão de obra barata dos islâmicos. Então, eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? Eu tô rindo, mas é de nervoso. É de nervoso mesmo, a gente fica assustado com isso, porque é algo tão bizarro e algo tão contrário ao que Jesus faria e ao que Jesus diria, que a gente só consegue pensar, meu Deus, esses caras estão muito longe de Cristo mesmo. Então, eu acho difícil a gente pensar em igreja como algo unificado, assim como é difícil pensar em povo ou sociedade, porque a gente tem inúmeros grupos e inúmeras manifestações de cuidado, ou não, ou de simplesmente judeus queimados na fogueira, né? Então, acho que mais uma vez o discurso subjetivo, né? A culpa é daquele grupo que contaminou a água para... Não, são fatos históricos, não é uma contação de uma história, são fatos, né? Comprovados. Sim. Interessantíssimo isso, porque, enfim, esses elementos, né? Talvez a gente esteja saltando aqui o assunto, mas pensar, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo de pandemia deve reunir o melhor que nós temos, aí como sociedade, mas fazendo um recorte menor aí, como cristãos. Isso deve reunir o que de melhor nós temos, que é compaixão, misericórdia, capacidade de se compadecer do sofrimento alheio, e isso não apenas como um sentimento, mas como um sentido de missão. Nós entendemos que nós estamos no mundo para reproduzir aquilo que Cristo fez, olhar o flagelado, olhar aquele que está à parte e se compadecer. Então, em vez de reunir isso, não, o que é? Nós construímos uma narrativa para culpar alguém. E aí eleger o nosso próximo inimigo, porque a gente não pode viver sem um inimigo. Será que isso tem sentido na história, Mari? Essa eleição de inimigos, para que isso? Para a gente estar em guerra, isso aí não consegue ter paz? Eu acho que a gente não consegue ter paz, eu acho que é muito difícil a gente conviver com o acaso, né? Então, a gente não tem muito lugar para o acaso, assim, nas nossas vidas, no sentido de que, aconteceu de ter um vírus, aconteceu de ter uma bactéria, isso acontece.
né? A partir do momento que até a natureza sofreu as consequências do pecado, isso é o esperado diante do nosso mundo, mas a gente não consegue conviver com o elemento do acaso. A gente simplesmente precisa ter controle sobre as coisas, a gente precisa ter controle sobre as narrativas. E o que mais me preocupa, na verdade, não é nem esse movimento, porque ele é um movimento mais ou menos comum e que se repete na história por muito tempo, né? Então, a gente tem um modus operandi, assim, de crise, né? Então, se a gente for pensar em países ou nações, a gente primeiro tem os governantes, os representantes que negam a existência de uma crise. Isso aconteceu também na gripe espanhola, por muito tempo os representantes do povo negam. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu? E muito, nós aprendemos na história e não repetimos, é isso ou não? Exato, a gente não aprende, né? Eu estava vendo uma fala da Lilian Schwartz, uma historiadora brasileira que é bastante importante, e ela disse uma frase que eu, assim, concordo plenamente, esse é o meu posicionamento, né? Em relação à história, eu sou pessimista no atacado e otimista no varejo. Ou seja, eu acredito na possibilidade de mudança ali para pessoas e indivíduos, mas para a sociedade como um todo, como se a sociedade fosse um lugar melhor depois de uma crise, isso eu não acredito muito não. Porque a história tem nos contado que não é assim que as coisas funcionam. Algumas coisas melhoram, outras pioram e outras simplesmente continuam iguais. Então, na gripe espanhola, a gente tem também os políticos, o presidente, o secretário de saúde, que absolutamente não acreditavam que era uma crise que eles estariam enfrentando, né? Inclusive, tem até uma frase bem interessante de um secretário da saúde, o Carlos Seidel, que na época, ali em final de 1918, quando o negócio estava começando a crescer, ele vai numa conferência ali de médicos e ele fala que aquilo era só mais um resfriado. Então, se a gente pega isso... E ele também tinha corpo atlético. Oi? Ele também era um atleta que falou isso. Era um atleta. Então, assim, se a gente traz isso para os nossos dias, como o discurso se mantém, né? O discurso não é muito diferente. Então, mesmo essa coisa de os alemães criaram o vírus, não é muito diferente, né? Isso é um pouco de coisa batida, assim, que já aconteceu. Uma outra coisa que eu acho bastante interessante na gripe espanhola, em outras pandemias também, é sempre a necessidade da gente ter um remédio que vai salvar tudo, né? Então, se hoje também? Tinha, se a gente fala hoje de hidroclorina e cloroquina para Covid-19, na gripe espanhola a gente falava do quinino, né? O quinino que é aí a grande representação da cura e da saúde que a gente tem de uns tempos para cá. Justamente porque ele era usado como tratamento nos casos de malária, as pessoas começaram a acreditar que quinino, na verdade, era um grande salvador que servia para desde dor de cabeça até diabetes, até gripe espanhola e tudo mais. Inclusive, eu estava vendo umas notícias que tem uns norte-americanos, nossos queridos estadunidenses, estocando água tônica, porque eles acham que a água tônica pode ser um remédio eficiente ali para a cura do coronavírus. Então, de novo, né, o quanto alguns discursos se repetem. E essa questão do remédio também estava muito colocada ali. A galera vendia quinino, vendia gripina, que era uma fórmula super complexa de um médico, e o governo apoiava isso. Apoiava e veiculava nos veículos oficiais, justamente porque é um tipo de esperança que você vende para a população. É o tipo de esperança de que, olha, não fica preocupado, tem cura, você pode fazer alguma coisa sobre isso, sendo que, na verdade, muitas vezes a gente pode fazer muito pouco. Então, acho que respondendo a tua pergunta, a gente não gosta muito de acaso, não. A gente gosta mais de ter controle sobre a situação e sobre a narrativa mesmo. Isso é cômico e trágico, né? Porque a gente olha a história se repetindo de alguma maneira e o desejo de ter a resposta, né? Isso eu queria levar mais para o final, a gente tem um tempinho ainda,
mais pensar num campo mais teológico, né, que eu achei interessante, inclusive o Karnal colocou isso, ele falando sobre você precisa dar crédito à narrativa objetiva, ou seja, a ciência, a pesquisa, que os métodos científicos de comprovação, de teste, estabelecido já durante muito tempo, comprovado e mais uma vez testado, enfim. Mas ele diz assim, ele põe uma foto e ele diz um negócio interessante. A ciência não promove a imortalidade. E o fato é que essas pandemias vão justamente também revelar a nossa fragilidade como seres humanos. Por exemplo, alguns futuristas dizem que com muito trabalho científico e médico, você pode postergar a vida até 120 anos, as próximas gerações. Mas mesmo assim, alguma coisa, algum fato vai pôr fim à existência. E essas pandemias são terríveis. Pensar em morte, por exemplo, pensar aqui em São Paulo, onde você vai estender velórios enterros depois das 18 horas. De fato que não sei se na história em que momento isso aconteceu, talvez em alguma situação assim. Pensar que você vai ter que fazer enterros nas madrugadas para você não deixar que a população veja o trânsito de caixões. Por exemplo, eu vi uma reportagem onde algumas funerárias nos Estados Unidos, no bairro do Brooklyn, estavam colocando os caixões do lado de fora e as pessoas vindo os braços das pessoas mortas para fora. É terrível você lidar com isso. Porém, essas pandemias vão mostrar que nós somos seres humanos e um pequeno vírus, de fato, pode provocar a morte. A gente vai perder muito. Estamos perdendo e vamos perder, como na história muitos perderam. Mas em alguns passos, por exemplo, a medicina avançou, não avançou nas últimas pandemias? Uhum. Alguém fala que, por exemplo, em algum momento se pensou numa economia melhor, uma forma de economia melhor. Eu não sei se a gente conseguiu. Depois de dar alguns passos, eu não sei se nós recuamos. Talvez sim. Então, assim, essa questão da finitude, a história vê a finitude, consegue assumir que a vida é finita? Ou a história tenta postergar a vida de alguma maneira, registrando os fatos e deixando para a posteridade? Quando você diz a história, o que você quer dizer, assim, A ciência, a história como ciência, ela reconhece a finitude do ser humano, ou seja, ela reconhece que isso de alguma maneira confronta a nossa finitude? Sim, com certeza. Não há pretensão na história em dizer que tudo é eterno ou que o ser humano não tem ali as suas limitações temporais, né? Claro que a gente entende que tudo termina, mas é claro que se comparado com os nossos símbolos religiosos ou com as nossas crenças religiosas, a interpretação muda completamente, né? A gente sai de simplesmente uma constatação de que seres humanos morrem e a gente passa a enxergar a morte, na verdade, não como um fim em si mesmo, mas como uma outra coisa, uma coisa diferente do que simplesmente uma vida que sai do corpo e acaba. E essa, muitas vezes, foi a mensagem que os cristãos levaram em tempos de pandemia para as regiões e para as pessoas que estavam ali afetadas pelo vírus e sabiam que iam morrer, e que era uma mensagem que fazia toda a diferença, uma mensagem de esperança, de tranquilidade, de olha, a morte não é a pior coisa que pode acontecer com a gente. Então, acho que a história ela consegue enxergar o ser humano como finito, mas é muito diferente de como a gente enxerga a morte, né? Eu acho que isso é algo interessante, e as pessoas enxergam a morte de formas diferentes. E aí, como que a gente precisa enxergar a morte dentro desse contexto de pandemia, de epidemia, aí já é mais vinculado, de fato, à nossa visão mais teológica dos fatos, né? É interessante isso. Você acha, por exemplo, eu vi uma frase e gostei.
por exemplo, a pessoa dizia o seguinte: o mundo teve algumas mudanças, sei lá, criação de vacina, desenvolveu um campo da medicina como infectologia, que eu acho que uma dessas pandemias aí acabou se pesquisando mais sobre isso, acho que foi a peste bubônica, não sei, uma dessas aí. E descobriu-se vacinas, que vem da vaca, lá da observação do leite da vaca, que as mulheres, não sei o que e tal. Se desenvolve o avanço da medicina, como eu disse, mas nesse momento, você acredita, por exemplo, nessas frases, que esses momentos vão ressignificar o valor da vida, ressignifica o valor da ética, ressignifica o valor da família, ressignifica o valor da nação, ressignifica a ideia de grupo social ao qual pertence? Você acha que a gente pode ressignificar tantas coisas a partir de uma pandemia, olhando talvez para um panorama da história, talvez até mais recente? Olha, eu acho que isso individualmente faz sentido. Então, quando eu, Mariana, individualmente eu acho que isso faz sentido. Quando eu, Mariana, olho para esse momento de pandemia, é óbvio que eu vou encarar as minhas relações familiares de um jeito diferente. Eu vou encarar, pelo menos por um tempo, tendo em vista essa finitude da vida, tendo em vista o curto período dos nossos dias, a nossa estada aqui na Terra e tudo mais, vou encarar isso diferente. Ou vou encarar a minha responsabilidade para com o outro de uma forma mais voltada ao pacto social que a gente estabelece enquanto comunidade. Sim, isso é um fato. Agora, pensando numa forma mais global, saindo desse universo pessoal, eu sinceramente sou um pouco cética. Então, nesses tempos de pandemia, eu vi muita gente colocando no Instagram, no Facebook, coisas do tipo: nossa, agora a gente vai repensar as nossas relações de trabalho, a gente vai repensar as nossas relações sociais. E eu, honestamente, acho que é muito difícil que, sei lá, a empresa que esteja fazendo home office agora vai, nossa, super pensar as suas formas trabalhistas com os seus funcionários e vai permitir que eles tenham mais tempo com a família, porque afinal eles vão poder fazer mais coisas em casa. Eu, pessoalmente, não acredito muito nisso. A história mostra pra gente que, beleza, a gente tem algumas mudanças pontuais, algumas mudanças talvez em comunidades pequenas, algumas mudanças em formas de pensar de instituições pontuais, por exemplo, igrejas, mas, de modo geral, a gente tem mais continuidades do que coisas que continuam, do que coisas que se rompem, perdão. Então, acho que a gente precisa tentar estabelecer essas relações de ressignificação mais para o nosso ambiente, para o nosso universo pessoal. Então, o que essa pandemia transforma no modo com que eu vejo sociedade? E talvez a gente não precise esperar que todas as pessoas vão mudar ou que o mundo vai ser completamente diferente depois do coronavírus. Mas o que eu posso ser diferente depois do coronavírus? Eu acho que isso é muito mais importante, muito mais plausível de se pensar do que uma relação coletiva, entende? Uhum. Eu também queria fazer outra provocação para você. Que oportunidade nós temos nesse... Você agora falando, a Mariana, estudante de história, pesquisadora, mas também a Mariana cristã. Que oportunidades nós temos? O que é que a gente não pode deixar de fazer e o que a gente precisa deixar de fazer? Enquanto igreja, eu acho que é extremamente importante que a gente pare de divulgar fake news. Né? Isso é feio e é completamente anticristão. Né? Porque se a gente acredita no pressuposto da verdade e a gente coloca tanta fé na verdade, como que a gente dissemina coisas que são mentira, né? E é importante que a gente tenha em mente de que hoje, diferentemente das pessoas que vivenciaram a gripe espanhola, a gente tem um acesso muito maior à informação. Então, se eu vejo uma notícia e duvido um pouco do seu teor científico, eu tenho métodos e eu tenho meios de ver a veracidade dessa fonte, a veracidade dessa informação.
Então, eu acho que uma oportunidade muito grande que a igreja tem é parar de divulgar fake news, porque isso é muito ruim. Agora, uma outra oportunidade é realmente o cuidado com o próximo, né? São nesses momentos de crise que o nosso testemunho é mais acentuado, né? O nosso agir é mais colocado na berlinda, mais colocado na vitrine. Como que a igreja tem reagido? A igreja tem se enclausurado nos seus templos e nas suas casas, ou a igreja tem saído e feito algum tipo de diferença, né? E nesse sentido, eu acho muito interessante porque tem uma carta do Lutero, né? Que chama Se Alguém Deve Fugir de uma Praga Mortal. E ele dá várias diretrizes que vão muito falar sobre como tudo bem se alguém da igreja precisar fugir, se trancar na sua casa por necessidade maior de preservação da própria vida, mas o ideal é que a igreja, de fato, cumpra o seu papel de cuidado com os outros. Então, acho que fica essa oportunidade de testemunho, né? De testemunho para a igreja. E o que eu acho que a gente pode fazer diferente é não ficar buscando culpado para situações, né? Ninguém é culpado pelo coronavírus. O coronavírus aconteceu. Aconteceu, está aqui no nosso momento, no nosso presente, e o que a gente faz com isso? Né? A gente vai ficar pensando em, nossa, a China quer dominar o mundo? Não. Vamos arregaçar as mangas e vamos fazer alguma coisa que é muito mais importante do que ficar simplesmente tentando entender a origem das coisas que às vezes só acontecem mesmo. Eu acho que os biólogos, os infectólogos, os cientistas já estão buscando isso, né? Eu acho que assim, nós somos meros leigos. Ficar tentando explicar a origem de alguma coisa que nem se sabe ao certo e ainda mais encontrando culpado é verdade. Eu mais uma vez reforço a ideia que eu tenho pensado também, né, e tenho me angustiado pessoalmente esse fato de que a maior oportunidade que... Eu falava com o André ontem, o André Massal, e ele disse isso, falou, cara, na Europa, que se a igreja não serve, ela não é vista jamais, porque, bom, a gente conhece um pouco do contexto da Europa, a relação dela com a religião, aquela religião que foi legada para ela e tudo mais. Então, ele falou, aqui, se a igreja não está a serviço, ela não é vista. Ele até falou, desista de qualquer projeto com relação à Europa que não tenha um serviço eficaz. E é claro que a igreja tem outras funções, mas eu acho que uma das funções que imita o próprio Cristo é justamente a ideia de reunir as forças que temos, os recursos que temos. Eu até brinco, né? A capacidade mental que ainda nos resta, se essa quarentena demorar muito, eu não sei se restará muito. Os atributos que Deus nos deu, como misericórdia, compaixão, essa coisa de olhar o próximo com um olhar para além do que ele é, diz, faz, mas como ser humano e tendo nele intrinsecamente a imagem e semelhança de Deus, por isso uma dignidade que lhe é própria. Isso são elementos que a gente precisa reunir nesse momento, eu também concordo com você, para cuidar, amparar diante daquilo que nós temos nas nossas mãos. É claro que a gente olha a história, e aí eu espero que eu talvez tenha um pouco mais de otimismo, diferente de você, ainda bem que eu não sou historiador, posso olhar a história com mais otimismo, você não pode. Eu espero que, inclusive, nós temos algum tipo de movimento na sociedade, como pensar melhor a nossa forma de ver a economia. Por exemplo, num momento como esse, a gente relacionar economia e saúde, morrer 7 mil, mas a saúde andar. Como cristão, jamais, como cristão, jamais. Se fosse morrer uma única pessoa, nós deveríamos reunir as forças que temos para consolar e evitar a morte. Porque nós somos um povo que é um povo da vida e que ama a vida e que entendemos que a vida é o bem mais precioso que algum ser humano tem. E economia não se desenvolve por ETs que vão invadir o planeta, apesar que tem muita gente acreditando que talvez eles estejam prontos para quando acabar a pandemia invadir, né? Mas a economia acontece por pessoas que geram um bem, que produzem, que trabalham, enfim. Eu acho que como cristãos é isso, eu acho muito bom. Não divulguem fake news, e vamos juntar as nossas forças para ser um movimento cuja história vai falar.
né? Dizer, olha, tá vendo? Vamos aprender com aquele pessoal naquela época, o que aconteceu com eles na história. Eles reuniram as forças e de alguma maneira, evitar algumas coisas. Não vai poder evitar, porque o vírus tá aí, vai contaminar. Mas eles amenizaram a dor. Eles mataram a fome de quem tinha fome. Eles levaram um consolo, porque eles tinham... Então, é isso. É muito pedir isso, Mariana. Fala aí, vai. Eu acho que não, acho que está super ao nosso alcance. Você acha que é exageradamente difícil para alguém... Eu vejo movimentos sociais muito bacanas, mas eu estou pensando, fazendo esse recorte cristão, alguém cristão pensar assim é difícil? Olha, devia ser, na verdade, mínima obrigação, né? Tendo em vista as coisas que Cristo ensina pra gente e o dom do Espírito que Ele nos dá. Então, acho que não... Assim, acho que é difícil pro homem natural, para quem é a Mariana sem Cristo, mas quando a gente caminha com Cristo, a gente aprende que fazer as coisas difíceis se torna mais fácil, né? Ou pelo menos se torna mais gostoso de fazer quando a gente está com ele. Legal, Mari. Muito obrigado aí pelo seu tempo. A gente vai deixar gravado esse nosso bate-papo aí na rede social, mas a gente vai disponibilizar mais para frente lá no canal do YouTube da nossa igreja, que é a Igreja Batista da Grande Aviana, da qual a Mari faz parte, ativamente participante, e lidera também o grupo de jovens lá, e até para deixar como registro histórico o que é que falamos e pensamos e refletimos e fomos provocados nesse tempo aí que estamos vivendo tão novo. Tá bom, Mari? Você quer deixar mais alguma última? Deve ter mais um minutinho aí, mas quer deixar alguma coisa, algum registro aí? Vai ficar para a história, hein? Vai ficar para a história. Eu acho que é o que você falou, é bastante importante agora no finalzinho, até de ressaltar, que é muito difícil que as igrejas registrem as suas ações, né? E o quanto isso é importante para a posteridade, o quanto é importante as gerações do futuro poderem olhar para o que os pais, o que os avós, o que os bisavós delas faziam.